Como podemos aceitar sem dificuldade a ideia de uma história de acontecimentos, de descobertas, de fatos científicos? Ou seja, como a gente pode estudar e entender que existe uma história de pessoas e como ao mesmo tempo é difícil conceder a coisas, a elementos, a animais, a plantas descobertas pelos cientistas uma dose de historicidade. Saber Cotidiano apresenta mais um vídeo da nossa série sobre antropoceno. Dessa vez, conversando um pouquinho com vocês sobre políticas da natureza. Esse livro que Latour também escreveu muito antes, no começo, quando ele ainda estava esboçando seus estudos sobre a ecologia política, quando ele estava tentando articular a questão da política com a ciência. Muito bem, essa provocação que eu fiz no começo do vídeo tem muito a ver com a provocação que Latour nos traz neste livro. Na verdade, acho que sintetiza um pouco para onde ele quer levar o leitor, né? Justamente porque, por um grande tempo, os ecologistas, os cientistas naturais se colocaram como apolíticos. E depois, ao decorrer das discussões que ele vai fazer sobre Gaia e as mudanças climáticas, vai ficar muito claro como essa questão não se sustenta. Mas ele nem estava tão preocupado com essas questões neste momento. Ele estava mais preocupado em mostrar como a ideia de natureza não é um domínio particular da nossa realidade, mas é resultado, sim, de uma divisão política, de uma constituição que separa o que é objetivo e indiscutível do que é subjetivo e discutível. Hoje, o sentimento ocidental que se tem da natureza é algo como uma representação. E essa representação, obviamente, foi historicamente situada. Mas aí só se dá voz, de fato, aos cientistas, àqueles que criaram, os nomes científicos dos elementos, que sintetizaram as teorias, mas pouco se fala sobre a ação destes elementos ao longo da história, ou seja, pouco se credibiliza a ideia de que os seres naturais também têm uma história. E é para isso que ele chama a atenção. Porque hoje, se a gente conhece o que é chamado de natureza, isso se deu por meio das ciências naturais, da ecologia, dos cientistas. Só que ele vai dizer, ao mesmo tempo, a ecologia não tem um acesso direto à natureza. A ecologia faz uma série de teorias, de proposições, que ela transforma o que a gente chama de natureza em ciência, ou seja, ela cria as ciências naturais. Só que sempre que se vai falar da natureza, a gente também tem que considerar a participação dos humanos, óbvio, porque estamos todos correlacionados. Então não dá para fazer ecologia, não dá para apartar os estudos de ecologia como se a natureza está lá se movimentando, se desenvolvendo sozinha, ela está muito bem, a gente vai lá de fora, tem um olhar assim afastado e estuda. Não, a natureza, boa parte do nosso planeta está totalmente em contato com os seres humanos, sofrendo e reagindo a essas atividades. Na verdade, a gente conflui juntamente e mesmo nos lugares mais isolados, isso não significa que eles não sofram os efeitos das nossas práticas em outros lugares do planeta. Então, o que Latour nos traz é importante deslocar, esse papel unificador da ideia de natureza, para pensar uma ideia que junte natureza e política através da metáfora conceitual do coletivo. Coletivo porque permite a gente pensar em multiplicidade de seres.
Não se trata aí de domesticar a natureza, vai dizer Latour, mas de incluir a natureza. Até porque é possível que a gente tenha se esquecido das entidades às quais a gente se refere quando vai falar de natureza. A gente acaba falando de uma história humana da natureza, mas também tem uma história não natural da natureza, que é uma história feita de partículas, elétrons, prótons, coisas brutas, elementos X, Y e Z da tabela periódica. E geralmente a nossa visão de natureza acaba sendo representação de alguma ciência já bem constituída, ou seja, acaba tendo uma mão nossa, né, de criação de pensamento, de elaboração do que seria isso. Só que a gente está num momento, né, de cosmopolítica. Esse livro ele é muito influenciado e em diálogo com a ideia de cosmopolítica de Isabelle Stanger, que recusa, né, reunir a ideia de natureza mais a ideia de sociedade. Na verdade, a gente não tem que pensar nessa duplicidade, né? A gente tem que romper com esse modelo de representação. É preciso entender as coisas a partir de uma outra perspectiva. E justamente isso seria o quê? Seria pensarmos em materialidades, em instituições, em não humanos, em técnicas, em conhecimentos, em procedimentos, ou seja, não se trata de isolar a natureza de um lado, sociedade de outro, humanos de um lado, não humanos de outro, mas sim pensar que não são polos opostos, mas que confluem e que não devem aglutinar elementos como eles fazem, né? Natureza e sociedade acabam que aglutinando uma série de elementos, mas na verdade eles não estão opostos, eles permutam as propriedades entre si, eles compõem o que seria então essa matéria-prima do coletivo. Por isso que ao invés de ter uma ciência dos objetos, uma política dos sujeitos, o Latour vai propor uma ecologia política dos coletivos de humanos e não humanos. Sabendo de tudo isso, a gente chega então a algumas metáforas conceituais que Latour traz nesse texto. Esse texto tem um glossário no final, na qual ele, enquanto filósofo da ciência, ele propõe novos conceitos, maneiras diferentes de chamar as coisas, as ideias que ele está tendo. Ele começa a criar uma série de conceitos para isso, e por isso que ele coloca esse glossário ao final. Eu não vou aqui discorrer sobre os temas desse glossário, até porque são inúmeros, isso não caberia aqui, mas o importante que eu acho que de trazer são as proposições, que são justamente as associações de humanos com não humanos, e essas proposições, elas não são uma coisa única, fixa, que tem um único formato, elas variam em degraus, em escalas, em realidades distintas, elas trazem incertezas consigo, até porque são múltiplos seres que se conectam, e a ideia de articulações, justamente aí puxando a noção de coletivo, né? Quem se reúne, quem fala, que seres que se articulam, de que forma eles se articulam. A gente já falou um pouco aqui da natureza dos vínculos, né? E as articulações seriam então as proposições que são muito bem formadas. Sendo assim, tendo em conta que a natureza por si só não existe, a ecologia apartada da noção de política tampouco existe, e essa duplicidade e oposição de natureza e humanidade, sociedade tampouco existe, a gente está diante de um novo momento de formar uma outra vida pública, vai dizer Latour. Nós,
acompanhamos uma série de não-humanos. Todos os elementos naturais têm um cientista para chamar de seu. Tem outros profissionais que também trabalham com eles, tem instrumentos, tem artefatos, tem protocolos científicos, tem protocolos jurídicos, tem leis, tem autoridades, tem fronteiras, questões que variam de país para país, tem questões relacionadas, por exemplo, ele vai falar da água, né? A água potável, a água que está reservada e por onde que essa água flui? Será que a gente fala em nome da água? A água precisa que a gente fale em nome dela? De que forma a gente vai falar então em nome da água sem que a gente fale da gente? A gente tem que pensar numa questão de associações, né? De actantes, de agentes que interferem entre si, né? E para isso, então, a gente tem que abdicar dessa visão mais clássica, né? De falar que nós vamos salvar a água do planeta, de que são os humanos que são os responsáveis pela poluição da água, mas a gente tem que pensar as coisas de uma maneira mais fluida, né? Como processos, como associações, cadeias, fluxos de acontecimentos. Sendo assim, a gente não precisa mais defender esses objetos contra a ideia de uma construção social, pois as coisas não ameaçam mais os sujeitos e, por outro lado, a ideia de uma construção social acaba não enfraquecendo os objetos, uma vez que estamos em correlação. Isso é o que eu tinha para falar hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar com esse tema por mais alguns vídeos ainda, porque tem muita coisa para falar dessas questões de políticas da natureza.